A chuva fina de Lisboa caía como um véu sobre as ruas empedradas do bairro Alto quando Ricardo Almeida avistou o cão. Estava a caminhar depressa, o guarda-chuva aberto contra o vento do Tejo, quando o animal surgiu de repente de uma travessa escura, molhado, tremendo, com uma coleira gasta pendurada no pescoço. O português Waterdog, de pelo encaracolado castanho, olhou com olhos grandes e suplicantes, como se reconhecesse algo familiar naquele homem alto, de fato impecável e expressão distante. Ricardo hesitou. Ele, o bilionário herdeiro da maior empresa de tecnologia de Portugal, não tinha tempo para distrações. Aos 30 anos, vivia isolado na sua vila moderna em Cascais, rodeado de ecrãs e reuniões virtuais, escondendo do mundo a sua orientação sexual como um segredo que o corroía por dentro. O pai, o velho Almeida, conservador e implacável, ainda controlava parte do império familiar, e Ricardo sabia que revelar quem realmente era poderia destruir tudo. Mas ali, naquele cão perdido, algo se mexeu no seu peito endurecido. Aproximou-se devagar. O animal não fugiu, em vez disso, aproximou-se e lambeu-lhe a mão. Na coleira, uma placa prateada, Max, proprietário, Tomás Ferreira, Coimbra. Um número de telefone gravado. Ricardo sentiu um arrepio. Tomás Ferreira. Esse nome ecoava no fundo da sua memória, como um fantasma de infância que ele tentara enterrar. Por que razão o destino o colocava ali, naquele momento? Ele, que evitava qualquer ligação emocional, pegou no cão ao colo. Max aninhou-se contra o seu peito, quente apesar da chuva. Ricardo discou o número, o coração acelerado sem saber porquê. Do outro lado da linha, uma voz rouca, surpresa, sim. Quem fala? Encontrei o seu cão. Está comigo em Lisboa. Sou Ricardo Almeida. Silêncio. Depois, um suspiro profundo. Ricardo. Almeida. O Ricardo do colégio em Coimbra. O mundo parou. Tomás. O Tomás dos verões intermináveis na casa de praia da família em Figueira da Foz, quando eram adolescentes. O Tomás com quem partilhara olhares furtivos, toques acidentais que faziam o sangue ferver, segredos sussurrados à noite. O Tomás que o beijara uma vez, escondidos atrás das dunas, num momento de loucura que mudara tudo. E depois, a separação brutal, Ricardo enviado para um internato no estrangeiro pelo pai, que suspeitara de algo anormal. Tomás desaparecido da sua vida, como se nunca tivesse existido. Sim, respondeu Ricardo, a voz quase inaudível. Sou eu. Meu Deus. O Max fugiu há 2 dias. Vim para Lisboa à procura dele. Onde estás? Encontraram-se numa café vazio na Praça do Comércio, com vista para o rio agitado. Tomás entrou, mais velho, mas ainda o mesmo, cabelo escuro ondulado, olhos verdes intensos, corpo atlético de quem trabalhava como veterinário em Coimbra. Vestia um casaco simples, molhado da chuva. Quando viu Max nos braços de Ricardo, os olhos marejaram. Obrigado, murmurou, aproximando-se. Os seus olhares cruzaram-se, e o tempo dissolveu-se. Tomás estendeu os braços para pegar no cão, mas as mãos tremeram. Max lambeu o rosto de ambos, como se soubesse. Sentaram-se. O silêncio era pesado, cheio de perguntas não ditas. Ricardo observava Tomás, as rugas finas nos cantos dos olhos, o sorriso hesitante. Por dentro, uma tormenta. Como podia aquele homem, depois de tantos anos, despertar nele o mesmo desejo proibido? Ele construíra muralhas altas, relacionamentos fugazes e escondidos, para proteger o império e a si mesmo. Mas ali, perante Tomás, sentia-as ruir. Como soubeste que era o Max? Perguntou Tomás, afagando o cão. A coleira. E lembrei-me de ti. Tomás baixou os olhos. Depois que foste embora, nunca mais soube de ti. O teu pai. Ele cortou tudo. Ricardo engoliu em seco. O pai descobrira cartas, olhares. Ameaçara deserdá-lo se aquela amizade continuasse. Ricardo obedecera, por medo, por dever. Mas o arrependimento corroía-o há anos. Fui covarde, admitiu finalmente. Deixei-te para trás. Tomás ergueu o olhar, ferido mas compreensivo. Éramos miúdos. O mundo era cruel. Ainda é, em parte.
Conversaram horas. Tomás contava da vida em Coimbra, da clínica veterinária, da solidão quieta. Solteiro, como Ricardo soube com um alívio culpado. Ele próprio admitiu a sua vida vazia, sucesso profissional, mas um coração fechado. Tenho medo de perder tudo se assumir quem sou. Tomás tocou-lhe na mão, brevemente. Nem tudo vale a pena guardar, Ricardo. Quando se despediram, Tomás levou Max, mas prometeram encontrar-se novamente. Ricardo voltou para casa, o peito apertado. Por que razão o destino trouxera Tomás de volta, através de um cão perdido? E se aquele segredo de infância, aquele amor adolescente sufocado, fosse mais forte do que todas as barreiras? Naquela noite, Ricardo não dormiu. Revivia o beijo nas dunas, o medo, a saudade. Tomás, do seu apartamento modesto em Coimbra, afagava Max, pensando o mesmo. O cão dormia tranquilo, como se a sua missão estivesse cumprida. Mas nada era simples. No dia seguinte, uma mensagem de Tomás: podemos jantar. Preciso de te contar algo importante sobre o passado. Ricardo aceitou, o coração em conflito. Alegria misturada com terror. O que Tomás esconderia? E ele estaria pronto para enfrentar as verdades que o esperavam. O jantar foi marcado num restaurante discreto junto ao rio, em Alcântara. Ricardo chegou cedo, nervoso como um adolescente. Vestia um fato casual, mas elegante, tentando disfarçar a ansiedade. Tomás apareceu pontual, com Max na coleira, não o quis deixar sozinho depois do susto, explicou com um sorriso tímido. Sentaram-se numa mesa isolada. O Tejo refletia as luzes da cidade, calmo naquela noite. Max deitou-se aos pés deles, contente. A conversa começou leve: Coimbra, a universidade antiga onde Tomás estudara veterinária, as mudanças em Lisboa. Mas o ar estava carregado de tensão não dita. Ricardo não conseguia tirar os olhos de Tomás. Aqueles traços familiares, endurecidos pelo tempo, despertavam nele um desejo profundo, misturado com culpa. Por dentro, lutava: não posso arriscar tudo por um fantasma do passado. O pai ainda vigia, a empresa depende da imagem perfeita. Mas cada olhar de Tomás desfazia as defesas. Finalmente, Tomás respirou fundo. Ricardo, há algo que nunca te contei. Sobre aquela época. Ricardo gelou. O quê? Quando foste embora. Eu fiquei destruído. Escrevi-te cartas, mas nunca chegaram. O teu pai interceptou-as, descobri anos depois, por acaso, através de um antigo empregado da família. O sangue de Ricardo fervia. O pai, sempre controlador, destruíra a única ligação pura que tivera. Ele sabia. Tomás assentiu. Suspeitava. E não era só isso. Eu engravidei uma rapariga da faculdade, por pânico. Casei-me com ela para normalizar. Tivemos uma filha, a Inês. Mas o casamento acabou há 10 anos. Nunca fui feliz, porque o meu coração sempre foi teu. As palavras atingiram Ricardo como um soco. Tomás, gay como ele, forçado a uma vida falsa pela sociedade conservadora daqueles tempos. E agora, livre, mas marcado. Ricardo sentiu lágrimas nos olhos. Eu também nunca esqueci. Mas vivi escondido, relações secretas, medo constante. Tomás estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dele. O contacto elétrico. Podemos tentar agora. Somos adultos, Portugal mudou. Mas Ricardo recuou interiormente. A empresa, o legado familiar, a imprensa que o seguia. Revelar um relacionamento gay destruiria tudo. Não sei se consigo. Há tanto em jogo. Tomás magoado, mas compreensivo. Entendo o medo. Eu vivi-o. Passaram a noite a falar do passado, os verões roubados, os sonhos partilhados de fugir juntos. Max, como ponte, ouvia quieto. Quando se despediram, um abraço prolongado. Ricardo sentiu o corpo de Tomás contra o seu, o calor, e desejou mais. Mas o conflito interior gritava: não podes. Vais perder tudo. Dias seguintes foram de mensagens constantes. Encontravam-se em parques, passeios com Max.
A atração crescia, olhares intensos, toques casuais que faziam o coração disparar. Tomás era paciente, mas Ricardo lutava. Numa tarde no Jardim Botânico de Lisboa, sentados num banco, Tomás beijou levemente. Ricardo correspondeu, mas depois afastou-se. Não aqui. Alguém pode ver. A dor nos olhos de Tomás era visível. Quando vais parar de te esconder? Ricardo não respondeu. Na vila, sozinho, chorava. Amava Tomás, reconhecia-o agora, mas o medo paralisava-o. O pai ligara nessa semana, pressionando por um casamento arranjado com a filha de um parceiro de negócios. Para solidificar o futuro da empresa. O conflito aprofundava-se. Tomás, em Coimbra, cuidava da filha Inês, agora adulta, que sabia da orientação do pai e apoiava. Mas a ausência de Ricardo doía. Max gemia, como se sentisse a tensão. Então, o primeiro golpe, uma foto anônima chegou ao e-mail de Ricardo, eles os dois no jardim, de mãos dadas. Ameaça, ou pagas, ou vai para a imprensa. Chantagem. Alguém os vigiava. O pânico tomou Ricardo. Contou a Tomás, que quis enfrentar. Juntos somos mais fortes. Mas Ricardo, aterrorizado, afastou-se. Preciso de tempo. Tomás partiu o coração. Não esperarei para sempre. A solidão voltou, mais cruel. Ricardo questionava tudo, valia a pena o império sem amor. O segredo de infância reacendido ameaçava explodir. A chantagem escalou rapidamente. Mais fotos, exigências de dinheiro. Ricardo pagou a primeira, mas sabia que não acabaria. O medo consumia-o, a empresa cairia, o pai deserdá-lo-ia publicamente, a sociedade julgá-lo-ia. Noite sem claro, olhando o mar de Cascais, perguntava-se, por que agora, quando finalmente encontrei Tomás novamente? Tomás, em Coimbra, sofria em silêncio. A clínica prosperava, Inês ajudava, mas o vazio era imenso. Max recusava comida, sentindo a ausência de Ricardo. Ele ama-te tanto como eu, dissera Tomás uma vez. Agora, duvidava. Decidiu ir a Lisboa. Bateu à porta da vila. Ricardo abriu, olhos vermelhos. Não devias vir. Não posso ficar longe. Estamos nisto juntos. Entraram. Ricardo confessou tudo, os pagamentos, o terror. Tomás abraçou-o forte. Não pagues mais. Enfrentamos. Naquele momento, o desejo reprimido explodiu num beijo apaixonado, mas contido, cheio de emoção. Ricardo chorou nos braços de Tomás. Tenho tanto medo de te perder outra vez. Não vais. Mas tens de escolher, a vida falsa ou nós. Ricardo hesitou. Ligou ao advogado e investigou a chantagem. Descobriram o culpado, um ex-funcionário da empresa, demitido por corrupção, vingativo. Mas o pai soube. Convocou Ricardo. No escritório antigo em Lisboa, o velho Almeida, doente mas feroz, é verdade. Esse. Veterinário. Ricardo, pela primeira vez, enfrentou. Sim, pai. Amo-o desde miúdo. E não vou esconder mais. O pai enfureceu-se. Vais destruir a família. Dizer-te-ei. Ricardo saiu destroçado. Contou a Tomás, que o apoiou. O dinheiro não é tudo. Temos um ao outro. Mas o golpe veio, o pai alterou o testamento, passou controle a primos conservadores. A imprensa começou rumores. Ricardo afundou. Afastou Tomás novamente. Não suporto destruir-te também. Tomás, ferido no fundo, insistiu. Trouxe Inês, que conheceu Ricardo. O pai fala de ti desde sempre. Não o abandones. Inês, lésbica assumida, partilhou a sua história de aceitação. Inspirou Ricardo. Entretanto, Max adoeceu. Tomás ligou desesperado. Ricardo correu para Coimbra. No hospital veterinário, velaram o cão juntos. Max recuperou, como símbolo de resiliência. Naquela noite, em casa de Tomás, modesta mas acolhedora, Ricardo desabou. Não aguento mais esconder.
Quero-te. Beijaram-se com paixão contida, promessas sussurradas. Mas o conflito persistia, a empresa em risco. Alta tensão. O pai sofreu um AVC. No hospital, pediu Ricardo. Arrependido? Ou mais ódio? Ricardo foi, coração dividido. No quarto de hospital, o pai, fraco, olhou Ricardo. Fiz mal, vi as cartas antigas. Vocês eram só miúdos inocentes. Lágrimas. Medo de perder o legado. Mas tu és o meu legado. Reconciliação parcial. O pai prometeu não alterar mais nada, mas pediu discrição. Ricardo aceitou temporariamente, mas interiormente decidiu, viveria a verdade. Voltou para Tomás, radiante. Podemos ser nós. A alegria foi intensa. Passeios com Max, jantares, noites partilhadas cheias de emoção profunda. Tomás apresentou Ricardo aos amigos em Coimbra, comunidade LGBT acolhedora. Mas maldade persistia, o chantagista, preso, revelara tudo à imprensa sensacionalista. Notícias, bilionário gay em romance secreto. Escândalo. Ações da empresa caíram. Primos tentaram golpe. Ricardo enfrentou conferência de imprensa. Sou gay. Amo Tomás Ferreira. Não me envergonho. Choque nacional. Apoio massivo da juventude, mas críticas conservadoras. Tomás ao lado, orgulhoso. Inês aplaudiu. O pai, recuperando, apoiou publicamente. O meu filho é corajoso. Empresa estabilizou, imagem moderna atraiu investidores jovens. Mas novo twist, uma carta antiga chegou. De uma amiga de infância, revelando que Tomás salvara Ricardo de um afogamento nas dunas, segredo esquecido. Emoção profunda. Sempre te protegi, disse Tomás. Amor fortalecido. Conflitos internos resolvidos. Quase. Ricardo ainda temia julgamentos, mas com Tomás, sentia-se inteiro. Alta drama, ex de Tomás, ciumento, apareceu, ameaçando revelar mentiras passadas. O ex, Miguel, amargo pelo divórcio forçado, espalhou rumores, Tomás usara Ricardo por dinheiro. Dúvida envenenou Ricardo momentaneamente. É verdade. Tomás, destroçado, nunca. Amo-te desde sempre. Provas, cartas antigas, testemunhos. Confronto dramático em Coimbra, na Universidade Antiga. Miguel admitiu inveja. Ricardo pediu perdão. Abraço intenso sob chuva. Amor mais forte. Agora, viviam juntos em Lisboa. Max feliz. Mas preconceito, ataques online, olhares na rua. Tomás sofreu discriminação na clínica. Ricardo usou influência para apoiar causas LGBT. Inês namorava abertamente, inspirando. Clímax emocional, proposta de casamento. No Miradouro em Sintra, Ricardo ajoelhou. Queres casar comigo? Tomás, lágrimas, sim. Mas pai de Ricardo piorou, último pedido, ver netos. Mas eles adotariam. Twist, Max encontrou cachorrinho perdido, simbolizando família. Emoção pesada, medo de futuro, mas esperança. O casamento foi em Cascais, íntimo, com família e amigos. O pai de Ricardo, recuperado milagrosamente, abençoou. Aprendi tarde, mas aprendi. Tomás radiante, Inês madrinha. Votos cheios de emoção, promessas de suportar preconceitos juntos. Portugal celebrava, casal símbolo de amor verdadeiro. Adotaram uma criança, família completa com Max e novo cão. Anos depois, Ricardo fundou a Fundação LGBT, Tomás expandiu clínica. Segredos do passado curados, amor venceu tudo. Mas vida real, desafios persistiam, mas unidos, invencíveis. Final dramático, numa noite tempestuosa, recordando o reencontro, abraçados. O Max trouxe-nos de volta. Não o cão. O destino sabia que precisávamos um do outro. Beijo sob estrelas, amor eterno.